Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos gravar, vamos falar um pouquinho sobre a Epístola de Filipenses. Vamos conversar sobre esta carta muito doce, muito meiga que Paulo escreveu para esta igreja. Eu vou abrir aqui um slide para você me acompanhar. Porque esse slide funciona como um roteiro, um esboço da minha conversa com vocês aqui. E eu começo perguntando, levantando a questão, quem escreveu. Não há mistério nesse caso, não há nem debate entre os estudiosos, mesmo aqueles de perspectiva mais crítica, o autor é Paulo. Mas é preciso reconhecer que o Paulo, ao escrever o versículo inicial, ele diz o seguinte, olha aí, Filipenses 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Timóteo é autor também da carta. Então, os estudiosos entendem da seguinte maneira: é comum que figuras como Paulo tenham amanuenses, alguém por perto para escrever o que eles falam. Paulo está preso enquanto escreve algumas de suas cartas. Então ele fala e alguém registra. E não é necessariamente registrar palavra por palavra, às vezes registra ideia. Paulo está em situação desconfortável, né? Não é uma situação tranquila para produzir alguma coisa. Então, mesmo que seja a palavra específica do Paulo, em um outro momento pode entrar a palavra do Timóteo também. Então, o Paulo diz que Timóteo está ali como coautor. Ele diz que Timóteo é coautor da carta. Paulo e Timóteo, a igreja de Filipos. Então, vamos colocar Timóteo aqui também. Paulo é o autor, Timóteo, então, aqui entra como o autor da carta. Né? Quando a carta foi escrita? A carta é uma carta da prisão. É uma das 4 cartas de prisão, ou da prisão. Nós temos aqui Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios, as 4 cartas da prisão. Que prisão é essa? Nós temos algumas possibilidades. Pode ser Cesareia, pode ser Éfeso, pode ser Roma, ou algum outro lugar que Paulo nem chegou a mencionar. Mas o mais provável é que seja ou Roma ou Éfeso. Paulo plantou a igreja lá na cidade de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Você deve se lembrar, essa viagem começou no ano 48. Ele viajou até o ano 52. 48 a 52. E ele passou ali naquela região de Filipos no ano 51. Eu coloquei aqui, ó. Ele plantou a igreja no ano 51, tá? Relato de plantação da igreja está lá em Atos 16, 1 Tessalonicenses 2 e Filipenses 1:30. Mas a carta foi escrita, se ele está preso em Éfeso, se vamos tomar a prisão de Éfeso como lugar de produção, ela foi escrita no ano 55, porque a prisão de Éfeso aconteceu durante a terceira viagem missionária. A viagem começou no ano 52. Paulo ficou preso em Éfeso durante um certo tempo e ali ele produziu a carta enquanto esteve preso. Vamos imaginar aí meados de 55. A prisão dele terminou e ele continuou a viagem, passou lá de novo lá pela Macedônia, desceu para Corinto e terminou em 56 a viagem missionária, chegando em 57 na cidade de Jerusalém. A igreja surgiu debaixo, então, de perseguição. Paulo chegou, pregou a palavra e aí foi expulso da cidade. A perseguição se abateu sobre ele. E perseguição é um tema que aparece subjacente à carta aos crentes de Filipos, porque eles vivenciam isso, eles entendem isso e percebem que Paulo está vivendo debaixo de perseguição. Está preso o homem, está perseguido, né? Por que o livro foi escrito? O livro foi escrito pelo desejo de Paulo de confortar aqueles crentes.
Então, esta é uma carta bem diferente de outras cartas que você leu do Paulo. As cartas de Corinto, Paulo escreve para brigar com os crentes de Corinto. A carta de Gálatas, ele escreve para brigar com os crentes da Galácia. A carta aos Romanos, ele escreve para preparar a viagem dele para Roma. Mas esta carta, não. Esta carta foi escrita para confortar e consolar aqueles irmãos que estavam preocupados com a sua situação, com a situação dele ali preso onde ele estava, né? E aí ele usa uma expressão que eu acho que é muito apropriada, quando ele descreve o seu estado como: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui, prisioneiro de Jesus Cristo não é pouca coisa, não. É uma releitura profunda da realidade. Qual era a realidade? A realidade era: ele era preso em uma prisão, se é em Éfeso, como estamos trabalhando, ele está preso em uma prisão em Éfeso. Esta é a realidade. Preso em uma prisão em Éfeso, e ali, preso em Éfeso, ele produz esta carta. Ele é prisioneiro dos magistrados de Éfeso, dos soldados de Éfeso. Aí ele relê isso, faz uma releitura espiritual. E nesta releitura espiritual, ele não é prisioneiro de magistrado romano nenhum, não é prisioneiro de soldado romano nenhum, ele não é prisioneiro do Império Romano, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E o que esta frase quer dizer? Quer dizer que ele experimenta tudo que ele vem a experimentar debaixo da autoridade e da soberania de Cristo Jesus. O que vier é de Cristo. O que vier é para Cristo. Porque ele vive para Cristo. Então, se ele vive para Cristo, ele vai experimentar as dores, as dificuldades, as perseguições e as prisões como sendo para Cristo. Por quê? Porque ele não foi preso porque ele é um criminoso. Ele foi preso porque ele era um pregador da palavra. Ele não vai morrer porque ele cometeu crime. Ele vai morrer lá em meados do ano 64, 65, decapitado lá em Roma, segundo a tradição. Mas ele não cometeu crime nenhum. Qual é o crime do Paulo? Pregar o evangelho. Então, ele morre por Cristo, ele vive por Cristo, ele anda em liberdade por Cristo, e enquanto está preso por Cristo. Então, ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. É o que ele diz. Ele escreve isso, né? Está escrito no texto dele, tá? Então, a carta promove um contraste, né? Ela revela aí, numa linguagem paradoxal, um confronto entre alegria e sofrimento. Paulo demonstra e quer convencer os crentes de Filipos que é possível ser feliz no sofrimento, debaixo do sofrimento, no meio do sofrimento. Sofrendo é possível ainda ser feliz. Ele usa a palavra alegria e palavras parecidas com esta no texto várias vezes. Alguns chegam a chamar a carta de Filipenses de a carta da alegria. E tanto que ele usa a palavra alegria na carta aos Filipenses. E ele usa a palavra alegria, ele esbanja esta palavra mesmo estando preso. É um paradoxo, né? A prisão não vai roubar a minha alegria. O sofrimento não vai tirar do meu coração a alegria. É o que o Paulo está dizendo para os crentes de Corinto. E o segredo disso? Qual é o segredo? A palavra-chave que ele usou aqui? Contentamento. Ele vai dizer: eu sei sentir falta, eu sei passar falta, eu sei. Então, Paulo diz: eu me contento quando tenho, me contento quando não tenho. Estou contente com sol ou com chuva. Há contentamento na saúde e na doença. Há contentamento em dias alegres e em dias felizes. A palavra aqui é contentamento. O segredo do Paulo é contentamento. Dá para dizer, então, que o segredo da felicidade é contentamento? Dá. Dá para dizer assim. Paulo nos ensina isso aqui. Uma breve síntese desse livro, então, é o seguinte. Filipenses registra a convicção de Paulo de que
ele pode morrer antes da volta de Jesus. É uma mudança, né? Eu lembro a você que na primeira carta que ele escreveu, carta essa escrita lá em 51, a primeira carta aos Tessalonicenses, 4 anos antes desta carta, Paulo expressou o desejo, a fé e a convicção de que estaria vivo quando Cristo voltasse. Ele escreveu assim: e nós, os que estivermos vivos, vamos ao encontro de Jesus. Paulo colocou-se entre estes que estarão vivos quando Cristo voltar. 4 anos se passaram, agora aqui é 55. Paulo já percebe que talvez não esteja vivo quando Cristo voltar. Ele deve experimentar a morte antes da volta de Jesus. Isso já aparece na carta. Então, na carta você encontra aqui o tema da morte, a própria morte. Eu vou morrer, né? É possível que eu venha a morrer. E nesse caso, morrendo, eu não verei a volta de Jesus em vida, né? Porque já estarei com Cristo. E ele esbanja o uso dessa expressão, estar com Cristo, aqui nesta carta também, tá? No momento que ele vai discutir a vida e a morte, por exemplo, quando ele diz assim, não sabe se está contente quando está vivo ou se pede a morte, ele diz, não tem problema, o que vier é lucro, quer eu esteja aqui vivo com vocês ou morra e esteja com Cristo, o importante é estar fazendo o desejo dele, né? É o Paulo lá dizendo isso, estar com Cristo ou estar com vocês, o que é melhor? Estar com Cristo é melhor, mas eu farei aquilo que Cristo desejar que eu faça. Então uma nota de resignação, mas veja, a palavra resignação aqui talvez não seja nem a mais apropriada, não é nem esta palavra, talvez eu deva trocar essa expressão. Ele encontra uma razão na sua prisão, ele encontra sentido na sua prisão, fazer a vontade de Jesus. A prisão faz parte disso. A sua situação tem relação direta com a cidadania celestial. Ele sofre porque é um cidadão de outra pátria. Que pátria é essa? A pátria que está nos céus, a pátria celestial. Os crentes não são mais deste mundo. Os crentes neste mundo são peregrinos, são imigrantes. Então eles não se sentem confortáveis aqui, porque aqui eles estão em trânsito, aguardando o momento em que encontrarão a sua pátria derradeira, a pátria celestial. Então o testemunho de Paulo aqui nesta carta é interessante para confrontar uma certa teologia da confissão positiva, aquela que diz que crente não sofre, aquela que diz que crente não passa dificuldade, uma teologia da prosperidade que diz que o crente tem que ser rico, tem que ser próspero. O Paulo aprendeu a viver de tudo quanto é jeito, tendo e não tendo. O Paulo diria certamente que não é óbvio que aceitar Cristo vai trazer dinheiro. É claro que não. Pode trazer sofrimento, pode trazer perseguição, pode trazer miséria, pode trazer morte. Quantos mártires do mundo vivenciaram a morte por causa da conversão? E não a prosperidade. O que eles experimentaram? A morte, sofrimento, perseguição. Paulo experimentou isso aqui. Mas então você de repente ouve alguém dizendo que a conversão a Cristo vai trazer dinheiro, vai trazer prosperidade, com uma confissão positiva, né? Está errado isso, não é que isso não é bíblico, isso não é neotestamentário, isso não é paulino. Paulo então demonstra para nós que abraçar a fé não tira o cristão do mundo, mas oferece uma outra lente, óculos diferentes para ele enxergar as adversidades. Agora, as adversidades não são consequência do pecado necessariamente, ou do mal no mundo, ou simplesmente é do diabo. As adversidades, elas são entendidas como oportunidades para glorificar a Deus. E aí Paulo glorifica a Deus na prisão, provocando em nós o mesmo desejo de glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Devemos glorificar a Deus, quer estejamos bem ou mal, quer estejamos saudáveis ou doentes, quer estejamos
empregados ou desempregados, quer estejamos em trânsito ou parados, em dias bons ou dias maus. É o que aprendemos da carta aos Filipenses. Vamos parar por aqui. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.